Glória a Deus. Amém? Quantos sabem, hoje é dia comemorado o dia do quê mesmo? Você, marido, já deu os parabéns para sua esposa? Lembrou agora, o Fabão falou, acabei de dar os parabéns. E o presente? Nenhum deu presente para a esposa? Ó, um lá atrás. Só um, misericórdia, Jesus. Mas ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você levá-la para jantar, pedir desculpa, ok? Deus é bom. Temos que cuidar do nosso matrimônio, amém? Porque significa Cristo e a igreja. É uma grande responsabilidade. O que vocês acham? Cristo e a igreja ficam brigando um com o outro? Cristo e a igreja ficam desfazendo um do outro? Competindo um com o outro? Então, por aí já dá para entender o que Deus espera do nosso matrimônio. Amém? Glória a Deus. Mas nós vamos continuar falando a respeito de ativar a fé sobrenatural para conhecer o grande El Shaddai. Amém? Tivemos o tempo de clamor, que foi tremendo. Temos tido, gente, mais de 20 anos que nós estamos buscando a Deus, clamando a Deus pela nação, pelo Brasil. Temos visto muitas coisas que nós oramos, liberamos, profetizamos. Graças a Deus, quando ninguém falava nisso, nós já profetizávamos, como já falamos, igreja tomando os estádios. Quantos lembram disso? Quantos eram do comecinho? Parecia, assim, uma utopia quando nós falávamos disso aí, gente. Até uma pessoa que veio num culto em que nós falamos sobre isso, ele era um visitante trazido por alguém da igreja, depois ele falou, essa igreja sonha muito, né? Ó, os sonhos de vocês. É porque não são nossos sonhos, são de Deus. Essa é uma promessa que Deus deu para nós. E mesmo com luta, com oposição, nós vamos falar um pouquinho hoje da oposição, nós temos crido como nosso pai Abraão. Somos os filhos de Abraão, os da fé, que esperam, que creem, que continuam declarando, apesar das palavras contrárias, apesar de toda oposição, nós continuamos crendo. Sabemos quem nós somos em Deus, amém? Não estamos buscando aparecer, nem, como diz o Paulo, ter a primazia no meio da igreja de Cristo. Eu estava falando com os obreiros essa semana a respeito disso, quando o Senhor fala em 1 Coríntios 12, ele fala, são muitos membros, está falando do corpo de Cristo, gente. São muitos membros no corpo de Cristo, isso engloba todas as igrejas. Mas o corpo é um só. E ele diz, ninguém pode dizer, porque eu não sou mão, eu não sou do corpo. Ah, porque Deus não me usa igual usa aquela outra igreja, eu não sou do corpo. O apóstolo estava numa reunião de pastores essa semana e o ministro estava dizendo, um dos motivos de suicídio de muitos pastores terem aumentado, é porque eles começam a ficar oprimidos diante de tanta comparação. Por que aquele lá cresce, pastor, e você não? Por que aquela igreja lá é assim e você não? E muitos vão ficando debaixo de um peso, de uma opressão, e acabam tirando a sua própria vida. O sangue de Jesus tem poder. Mas nós precisamos saber quem nós somos. Nesse mesmo texto de 1 Coríntios 12, nos dá um grande alerta. Ele diz, os membros mais importantes para o corpo estão escondidos. Não estão expostos. Você já deve ter ouvido alguém dizer, olha que cabelo bonito. Quantos já ouviram isso? Não é normal? Que dentes bonitos, que pele bonita, que cabelos bonitos, não é verdade? Você já viu alguém dizer para o outro, que intestino maravilhoso que você tem?
Que pulmão tremendo, já ouviu? Que estômago, hein? Agora, se o intestino não estiver bom, vai ter cabelo bonito, pele bonita? Quantos estão entendendo? Muitas vezes aquilo que todo mundo está aplaudindo por fora, quem gerou foram os escondidos. Quem gerou foram os escondidos. Convocação para adoração, estou ali. Ato profético, estou ali. Unção na cidade, estou aí. Ungir a cidade, estou aí. Caminhada de oração. Quantos participaram dessas coisas? Nós ungimos essa cidade, gente, de avião, de helicóptero. Olha o tamanho da nossa igreja. Mas vocês tinham dinheiro para helicóptero, para avião? Não. Mas Deus tem e colocou nós lá, porque nos escolheu para liberar o céu dessa cidade. Aleluia. E isso não é qualquer coisa. Então é tempo de nós valorizarmos o que Deus nos deu. Eu sei em quem tenho crido. Eu sou dessa tribo, uma tribo como a de Judá, guerreira, adoradora. Aqueles que vão na frente. Há mais de 30 anos atrás, quando Deus nos deu a palavra para a chave de Davi, por isso que essa igreja tem esse nome. Um apóstolo do Senhor, dos primeiros apóstolos que vieram para o Brasil, ministrou a minha vida do Glauro. E o Senhor falou: eu coloco chave de Davi na mão de vocês, para abrir o céu com adoração, para restaurar o serviço da minha casa. Eu nem imaginava, tudo isso é feito nas aulas do SIM, é ensinado estrutura ministerial, como que deve funcionar o serviço na casa de Deus. E ele diz também: vocês irão como a tribo de Judá, com o estandarte na frente do povo, abrindo, desbravando. É fácil ser desbravador, gente? Você veio por uma estrada muito boa e chegou até aqui, mas um dia alguém abriu tudo isso. Os primeiros que chegaram para começar Curitiba, para começar, não tinha toda essa moleza que tem hoje. Glória a Deus por eles, por isso nós temos hoje o que nós temos. E Deus é que sabe, lá no céu vão ter muitas surpresas. Muita gente famosa, conhecida, que todo mundo espera, esse vai ganhar um grande galardão. Eu estava meditando sobre isso, o Espírito Santo foi me trazendo com muito temor. Eu fui meditando naquilo com o Senhor. Muitas igrejas, muitos ministérios estão fundamentadas sobre a fama de alguém. Eu vou lá para aquela igreja porque lá tem um pastor famoso. Isso é motivação para alguém estar em algum lugar? Já começa por aí. Vocês estão entendendo? Para nós rompermos em fé e termos vitória naquilo que Deus nos escolheu, nós precisamos ter unidade da fé de quem nós somos, da visão, da missão que Deus nos deu, fazer questão de estar nos treinamentos, nos ensinos, porque é ali que é passado aquilo que nós precisamos para cumprir a nossa missão. E eu estava falando, acho que com a Fran essa semana, me dá um temor muito grande, uma dor, uma tristeza. E eu oro, eu intercedo com lágrimas. Eu falei para ela, não tem coisa que acontece, que eu já vi acontecer no nosso meio, que não acontece em lugar nenhum. Eu falei para ela, você já viu em algum lugar na face da terra alguém sair de um restaurante dizendo assim, nunca mais volto aqui? Por quê? Porque tem muita comida e muita comida boa aqui. Ah, não. Alguém já viu isso acontecer? Mas muitas vezes no nosso meio isso acontece. E eu fico pensando no dia do juízo. Eu fico pensando no dia do juízo. Eu recebo mensagens de pessoas do mundo inteiro que seguem nosso canal,
Pastores, gente, líderes de igreja. Pessoas que me dizem, eu não estou aí como eu queria, mas eu sou membro aí, tá? Estou aqui do outro lado do mundo, estou sendo alimentado por essas mensagens. Pessoas que já escreveram dizendo assim, essa mensagem, saiba que essa mensagem salvou a minha vida hoje. O que você acha que ela ia fazer antes de ouvir a mensagem? Malaquias fala, porque vocês desprezam o banquete do Senhor. Eles não estavam tendo vitória, não estavam prosperando, porque estavam desprezando o banquete do Senhor, a revelação de Deus. Eu não tenho dúvida de que há comida nesta casa. Há pão na casa do pão. Marca de uma igreja apostólica. Palavra de Deus e cobertura espiritual. Tem isso aqui ou não tem? Uma igreja apostólica. Muitas coisas nós temos visto. As igrejas que trabalham com a ênfase maior em cura, libertação, prosperidade, autoajuda. Gente, está faltando lugar para sentar. Mas o que menos as pessoas querem é orar, é adorar, é buscar Deus, é fazer batalha espiritual, é se expor ao ensino, e tudo isso é a nossa base. Então, não se assuste. Não se assuste. Quando você entender isso, nada mais te tira do seu lugar. Nenhuma proposta. Estava falando com meu esposo, um pastor que sempre dizia que era amigo dele, né? Eu fiquei sabendo que ele chegou nas pessoas daqui da igreja e falou, ô, Glauro, não precisa de você, não, vem congregar comigo. Eu falei, ô, Glauro, muito amigo esse aí, hein? O Glauro não precisa, vem trabalhar para mim. E eu estava falando, gente, diante do eterno, nunca, nem eu, nem o Glauro falamos para ninguém, sai de lá da sua igreja e vem para cá. Alguém está aqui porque ouviu isso de nós? Nunca. E nunca também dissemos para alguém, sai fora, vai embora, não queremos pastorear você. Nunca. Nós cremos que quem está porque teve direção de Deus. Vocês estão entendendo? E se for sair, deve ter também. Porque senão vai rodar no deserto. Vai rodar no deserto. Isso é muito triste. Recebi uma mensagem também de uma mulher dizendo que o coração dela ficou quebrantado quando eu falei para a igreja. Eu oro a Deus que me dê pessoas famintas, sedentas, para comer todo o alimento que Ele tem dado neste lugar. Ela disse que ela ficou quebrantada porque ela falou, não é possível que aquele povo não queira comer. Ela disse, quem me dera eu pudesse estar lá. Ela falou, quem me dera eu pudesse estar lá. Outros que já passaram por aqui, que disseram, olha, eu tenho que reconhecer, a época que eu fui mais crente na minha vida, foi o tempo que eu estava ali. Que eu era cortado. Eu ia desviando, traziam para o eixo de novo. Vinha coisa errada na minha cabeça, até no pensamento, o Senhor já trazia a palavra e corrigia. Então, eu não tenho dúvida de que o candelabro de Deus está aceso aqui. E nós precisamos ser gratos a Deus, ouvir a convocação, para que nós possamos não dar vantagem para o nosso inimigo. Não podemos dar vantagem para o inimigo. Precisamos ser guerreiros que combatam o bom combate da fé. Amém? A palavra de Deus, ela fala isso. É o nosso texto base hoje.
a importância de saber guerrear e combater o bom combate da fé. 1 Timóteo 6,12. O Paulo fala para o seu filho Timóteo, filho na fé, combate o bom combate da fé. Fala, combate da fé. Então ele diz para ele, toma posse da vida eterna para a qual também foi chamado. Para tomar posse da vida eterna, ele continua, ele fala, as palavras que sobre você foram liberadas, com profecia, com imposição de mãos. Toda palavra liberada para nós, amados, não vai acontecer por si só, quantos entendem? Vai ser preciso batalhar pela fé, vai ser preciso batalhar pela fé. 2 Timóteo 4, ele fala, tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, oferta derramada, oferta de libação, que era derramada no lugar santo. E o tempo da minha partida está próximo. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos os que amaram a sua vida. Ele fala nesse texto que ele combateu o bom combate da fé. A mesma coisa que ele ensinava para o Timóteo, ele mesmo fazia. Vai chegar um dia que todos nós vamos partir. Será que nós vamos poder dizer isso aqui que o Paulo falou? Para quem ficar, continuem a batalha aí, continuem combatendo o combate da fé. Eu já combati o bom combate, terminei a minha carreira, aquilo que eu tinha que fazer eu fiz, e guardei a fé. O que significa? Toda a luta que eu enfrentei não conseguiu roubar a minha fé. Eu tenho visto, queridos, muita gente que na hora da luta treme, se encolhe, duvida e começa a perder a fé. Será que foi Deus mesmo? Será que é de Deus mesmo? Ai, como é que pode? E já duvida, e já chora. Gente, chorar é uma bem-aventurança, mas nem todo choro agrada a Deus. Tem choro que irrita a Deus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Eu falo, se tiver que chorar, chore na presença de Deus. Se derrama diante dele. Mas choro por desespero, por incredulidade. Ai, meu Deus do céu, agora já era. Oh, fui enganado. Vamos morrer. Igual aquele povo lá que inventou um chororô. Deus ficou bravo. 12 espias. 10 vieram trazendo uma notícia confirmando que Deus falou, realmente a terra é boa, mana leite e mel, olha, 2 homens para carregar um cacho de uva e tal, Deus nos deu aquela terra, e daí perguntou para os outros 10, sabe o que eles fizeram? Começaram a chorar. Tem gigante, nós vamos morrer. 10 chorões, 10 espias chorões, trazendo repórter negativo para o povo. E por causa daqueles 10 chorões, Deus ficou irado. E Deus falou, eu tinha jurado que vocês iam entrar. Eu que não preciso jurar, jurei que ia pôr vocês lá na terra. Mas agora eu estou fazendo um juramento contrário. Nenhum dos murmuradores e chorões vão entrar na terra que eu preparei. Nenhum. E tudo que eles falaram na hora do chororô, tudo que eles falaram na hora da dúvida, da incredulidade, não batalharam pela fé, tudo que eles usaram nessa hora, Deus falou, tá bom, a tua fé é essa?
Nos tirou do Egito para morrer aqui. Ah, é? Tua fé é essa? Assim seja. Deus não inventou nada, Deus só pegou o que saiu da própria boca deles. O que sai da sua boca na hora da luta, irmão? O que sai da sua boca na hora do combate? Na hora da aflição, na hora que vem uma provação? O que sai da tua boca? Estava falando com a equipe interna aqui. Fecha a boca. Não fala palavra negativa, porque o diabo está só esperando para ir lá acusar diante de Deus. Ó, estão falando o contrário. Sabia que nós somos a boca de Deus na terra? Nós somos a boca de Deus. Já expliquei isso na mensagem, o poder criativo das palavras. O mesmo poder do haja luz e houve luz. Esse mesmo poder, quando Deus soprou em nós, esse poder entrou em nós. Gente, entrou em todo ser humano, no crente, no ímpio, em todo mundo. Por isso que a Bíblia diz: poder da vida, poder da morte estão na língua do homem. Quem bem a utiliza comerá do seu fruto. E agora, Senhor, o que vai ser? O que vai ser? Vai ser o que vocês declararem. Se vocês continuarem reafirmando o que eu já falei, é assim que vai ser. Mas se vocês começarem a desdizer o que eu falei, então fica nessa dimensão aí. E eles ficaram rodando, até morrer. Até morrer. Porque não aprendiam, gente. Eu já lendo esses textos várias vezes, geralmente quando eu leio, eu paro, respiro fundo, trato com a minha indignação. Eu falo: Senhor, não é possível. O Senhor acabou de tratar, o Senhor acabou de abrir o chão e engolir um monte de gente enterrado vivo, porque se levantaram contra Moisés, contra Arão. Você vai ler no outro capítulo, gente, eles estão fazendo a mesma coisa de novo. A mesma coisa de volta. Eu falei: meu Deus do céu, Moisés era o homem mais tranquilo, mais calmo da terra. Eu não sou nem do meu bairro, Jesus, nem da minha família. E o Moisés não entrou na terra prometida porque se indignou com aquele povo bocudo. E eu respiro fundo: Senhor, tem misericórdia de mim, eu não quero ferir a rocha. O Senhor continua fiel, apesar dos Corás, Datãs e Abirãos. O Senhor continua fiel, apesar de toda oposição de Amalequita. O Senhor continua fiel, o Senhor continua fiel. Eu tenho que ministrar para mim mesmo. Guarda a fé. Não saia da vossa boca. É direto, é uma ordem. Não saia da vossa boca nenhuma, porque uma só que sair, gente, o cão já se apropria. Anjos e demônios estão ali esperando matéria-prima para trabalhar. E são as nossas palavras, nossas declarações. Palavras positivas de fé, reafirmando: não, Deus falou, Deus prometeu, não estou vendo nada, mas Deus é fiel. A fé é o fundamento do que não se vê mesmo, não precisa ver. Eu não estou sentindo nada, mas eu não ando por sentimento. Eu não estou com vontade, mas eu não ando por vontade. Deus é Deus, Deus é fiel. Ele é um Deus de poder, é um Deus de milagre. Lembra, traz à memória as coisas que dão esperança. Você é responsável em alimentar a sua fé, embora nós, como corpo, edificamos a fé uns dos outros. Nós, individualmente, somos responsáveis em alimentar a nossa fé. Ninguém vai fazer isso por você. Eu não posso adorar por você, nem ter fé por você, não. Cada um batalhe, combata. O que é batalha, o que é combate? Exige o quê? Aleluia.
A pessoa que está lá parada e não faz nada, soldado, entendeu? Ele tem que ter uma ação, só que essa ação é a fé. Põe a fé para funcionar. A Bíblia fala, desenvolva a salvação. A Bíblia fala que aquele povo teve grandes promessas, assim como nós temos. Quantos têm grandes promessas de Deus aí? Aquele povo também tinha que sair do Egito. Mas para eles não adiantou nada, não prestou, gente. É forte demais. Eu não sei como que você lê a Bíblia, mas eu leio a Bíblia assim como a coisa mais verdadeira que existe, mais verdadeira do que eu mesma. A Bíblia diz, tendo grandes promessas, lhes foi inútil. Por quê? Porque não misturaram com fé. Toda promessa que Deus fez para você, para mim, para nós, se nós não misturarmos o ingrediente chamado fé, a Bíblia diz que vão ser inúteis. Pensa, ele está falando das promessas de Deus. Foram inúteis para eles. Que adiantou ter promessa de Deus? Não adiantou nada. Por quê? Culpa de Deus? Não. Porque eles não tinham fé. Nós somos salvos pela fé. Somos salvos pela graça, mediante a fé. A fé é a vitória que vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo. Quando Jesus falou, eu venci, vocês vão vencer. Como que nós vamos vencer? Pela fé. A vitória que vence o mundo é a fé. Ele diz também que a fé é o nosso escudo. Nós vamos ver daqui a pouco o escudo da fé. Tendo o escudo, você vai vencer e apagar os dardos inflamados do diabo que vem para acabar com você. Sem fé é impossível agradar a Deus. Está na hora de, no mínimo, nós reconhecermos, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Eu oro assim, quando está difícil crer sobrenaturalmente, eu faço a oração daquele homem, aquele homem pai do menino lunático, que foi levado para os discípulos de Jesus, lembram disso? Os discípulos de Jesus levaram um baile, uma surra, não conseguiram expulsar. O pai do menino ficou indignado. Aí Jesus estava em outro lugar, Jesus chegou, estava aquele, como dizem curitibano, aquele fervo, né? Jesus falou, o que é? O que está acontecendo aí? Todo mundo acusando os discípulos de Jesus. Jesus chega, o que aconteceu? Eu trouxe meu filho aqui, para os seus discípulos orarem. Eles oraram, não aconteceu nada. Jesus falou, ok, traz o menino aqui. Orou, expulsou o demônio. Depois o homem, né, antes de Jesus orar, ele falou para Jesus, eles não conseguiram resolver. O senhor pode resolver? Porque os que te representam não resolveram nada. Jesus falou, se eu posso, seja feito conforme a sua fé. Jesus não falou, seja feito conforme o meu poder. Falou? Porque não é assim. Senhor, o Senhor pode, por que o Senhor não faz, Senhor? Jesus manda de volta para nós. Não é porque eu posso ou não posso, é conforme a tua fé. Tudo que Jesus tinha para fazer, Ele fez, está feito, está consumado, tetelestai. E agora, como que nós ativamos, como que nós alcançamos? Conforme a fé. A sua fé te salvou, a sua fé te curou. Vai, a tua fé. Não é assim? Então, amados, é imprescindível nós trabalharmos, batalharmos e desenvolvermos a nossa fé. Porque sem ela nós estaremos sem escudo. Sem elas nós vamos ser atingidos e nós perderemos a batalha contra o mundo, contra o cosmos, contra o diabo, o reino das trevas. Quando Jesus mandou de volta para o pai do menino,
ele fez uma oração, uma declaração que nós precisamos fazer também, talvez hoje. Ei, Senhor, eu creio sim, mas me ajude a crer mais. Se você está aqui porque você crê, você aceitou Jesus porque você crê. Essa é a fé para a salvação. Mas a fé para liberar o reino vai precisar batalha da fé. O reino é tomado à força, os valentes se apoderam. Se faz violência contra o reino. E por causa da violência que o reino das trevas faz contra o reino de Deus, só prevalece quem age em força. Essa força é a força da fé. Quantos entendem que nós precisamos de fé? Imprescindivelmente, se nós somos filhos de Abraão, nós precisamos ter fé. Nenhum incrédulo vai entrar no céu, queridos. Nós precisamos dizer, Deus, eu preciso crer mais, ajuda a minha fé, Senhor, ajuda a minha fé. E aí nós vamos fazer o quê? Atitudes práticas. Como que nós desenvolvemos a nossa fé? A Bíblia ensina, exercitem a vossa fé. Exercitem a vossa fé. Exercitar ali é literalmente exercitar mesmo. Como que nós vamos fazer para aumentar a nossa fé? A fé vem como? Uma das coisas é essa aí. Ouvir a palavra de Deus. Nós tivemos reunião com o Ministério de Ensino essa semana e eu estava falando com eles. É assustador ver que pessoas, inclusive líderes, inclusive pastores, gente, não se dispõem a sentar e ouvir a palavra de Deus. Eu já ouvi líderes dizendo, eu não aguento ouvir uma palavra mais de meia hora. Eu falei, meu Deus, ele é líder, ele é pastor. Que dó do povo desse homem. E às vezes fica 2 horas assistindo filme. Assistindo uma série inteira. É pecado? Não, não é pecado. Mas torna-se um embaraço e até um pecado. Se você tiver tempo para um monte de coisa, mas não tiver tempo para exercitar a tua fé. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Então, ouvir, ler a palavra de Deus, tudo isso gera fé. Ouvir a palavra pregada. Como crerão se não há quem pregue? Então, nós precisamos pregar a palavra para as pessoas crerem. Porque eles precisam ouvir a pregação para crer. Então, ouvir pregação ajuda a nossa fé. Está com dificuldade de vencer, não está conseguindo crer nas promessas, não está conseguindo romper, dá-lhe pregação, dá-lhe leitura da Bíblia. E a Bíblia fala também que a fé vem por ouvir a verdade. E a Bíblia fala que vir à igreja, que é o baluarte da verdade, também traz a fé. Talvez se você não estivesse aqui hoje, você ia estar se enchendo de qualquer coisa, menos Bíblia. Vir à igreja, o baluarte da verdade, da palavra que traz fé, da pregação que traz a fé, aumenta a nossa fé. Outra coisa que aumenta a nossa fé, edifica a nossa fé, falar em línguas. Falar em línguas. Quantas vezes você fala em línguas na semana? Quem fala em línguas edifica-se a si mesmo. Está falando da edificação, da força da fé. Quantos estão entendendo? Agora, o que não é aceitável é nós dizermos, não acredito, não consigo crer. Já atendi pessoas, atendi uma moça dizendo, pastor, eu não consigo crer. Quantos têm fé em Deus aí? Levanta a mão. Glória a Deus, você não sabe o valor que isso aí tem. Sabia que tem gente que não consegue crer em Deus?
Quem não crê em Deus é um miserável. Não sei, será que Deus existe? Existe um movimento na terra do anticristo para matar a fé das pessoas, e eles estão fazendo isso nas faculdades, nas escolas, usando os professores perturbados, para dizer que Deus não existe, que a Bíblia não é verdadeira. E muito filho de crente, muita gente que nasceu na igreja está indo por isso aí. Sabe por quê? Porque não tem uma fé genuína. Eu desviei porque o líder do coral me feriu. Não, você não desviou porque o líder do coral te feriu. Você desviou porque você não tinha fé. Quantos estão entendendo? Tudo se resume à falta de fé. Quem tem fé prevalece. Quem tem fé permanece. Ele está fundamentado. Fundamentado. Nós vamos ver alguns princípios aqui. Vamos ler um texto aqui, depois eu vou ler, para ser mais rápido. Não gosto muito do sermão lido, mas eu vou ler bastante hoje. Ok? Vamos lá para o nosso texto de Efésios 6. Efésios 6. Do verso 10 em diante, ele diz assim: no demais, ou tem texto que diz assim, finalmente, tem texto que diz finalizando, presta atenção nisso que você vai entender. No demais, ou finalizando, ou finalmente, irmãos, ou sobretudo, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra os ataques, as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quando você acordou e hoje você tinha ideia que você tinha que lutar hoje contra tudo isso aqui? Você nem lembrou que isso aqui existe. Crente é soldado do reino de Deus. Então vamos ver de novo o que nós temos que lutar? Contra principados, potestades, príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, coisa ruim mesmo, nos lugares celestiais. Ele está dizendo, portanto, por causa disso, que você tem toda essa tranqueira para você vencer. E o verso 13 ele diz: tomai, pois, toda a armadura de Deus. Fala, toda a armadura. Toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, o dia da batalha, o dia do confronto. E havendo feito tudo, ficar firme. Tem gente que depois que passa uma luta quer tirar férias, quer cair no chão. Não, depois que você ultrapassou a linha, você tem que dar a volta da vitória ainda. Eu achei tão bonito, eu vi um vídeo do nosso presidente dando a volta da vitória. Quantos viram? Cantando a música, eu vou dar a volta da vitória. Né? Eu falei, glória a Deus, que assim seja. Amém? Havendo feito tudo, ficar firme. Passei por uma luta, passei por um combate, mas eu batalhei o bom combate da fé, continuo aqui, você não me derrubou, diabo. Tem umas cicatrizes, mas eu estou aqui, ainda estou aqui, glória a Deus, e continuarei. E ele diz, estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo, fala sobretudo, o escudo da fé. Não adianta nada dessas outras coisas sem escudo, gente.
Não vai dar tempo de falar de toda a armadura hoje, outro dia nós vamos falar. Mas esse escudo aqui que ele está falando vem de uma palavra que diz porta. Não é um escudinho assim. É um escudo que parecia uma porta. Que eles juntavam um no outro. Você deve ter visto isso em filme. E vinham as flechas, e vinham as flechas. E esse escudo também, ele era encharcado de água. Ele era encharcado de água para quando as setas inflamadas de fogo chegar ali, serem apagadas. Era pesada demais. Era muito pesada. Ele falando, depois de tudo isso, que você vai ver o peso que tinha essa armadura aqui. Sobre tudo isso, cerca de 30 a 35 quilos tinha essa armadura. E sobre tudo isso, eles tinham que usar o escudo, que era como uma porta. A palavra original é a mesma de porta, porque ela protegia você e protegia os companheiros e vai contra o inimigo, que eles iam indo para cima e empurrando o inimigo. É esse escudo, não é o escudinho ali do corpo a corpo, do Capitão América, não. Quantos estão entendendo? E sobre tudo isso, tome o escudo da fé. Entenderam qual que é o escudo da fé? É um escudão. É um escudão. Por isso que tem que batalhar o bom combate, para ter um escudo grande que protege você, tua família. Amém? Aleluia. Ele diz, tendo cingido vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Nós vamos ver também esse calçado aqui. Ele cobria desde os pés até para cima do joelho. E ele tinha pregos embaixo. Gente, presta atenção, quando eles derrubavam o inimigo, vocês já ouviram na Bíblia pisar as tropas? Eles pisavam o inimigo com aquele sapato cheio de prego embaixo. Era assim. E tudo isso faz parte da armadura de Deus, que nós vamos ver depois. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Então a Bíblia fala para nós, nesse texto aqui, quando Paulo fala, finalizando. Presta atenção, ele em Efésios 1, 2, 3, 4 e 5, ele trouxe várias doutrinas, ele trouxe várias doutrinas teológicas. Era uma igreja que conhecia bastante, tinha bastante ensino teológico. Ele falou sobre a eleição dos salvos no capítulo 1, ele falou da base da igreja, capítulo 2, e ele foi falando, né, ele fala no capítulo 4 dos ministérios, ele fala no capítulo 5 do casamento, várias doutrinas eles tinham, e no capítulo 6 ele fala assim, finalizando. É como se ele dissesse assim, o mais importante eu deixei para agora. É como se ele dissesse assim, de tudo que eu passei para vocês, se vocês não entenderem isso aqui, não vai adiantar nada aquelas outras coisas. E do que ele deixou por último? Ele deixou por último sobre batalha espiritual. Sobre batalha espiritual ele deixou por último. Porque todos precisam entender que são do exército de Deus. Todos precisam entender e saber guerrear. Se é crente, precisa ser guerreiro. Não existe fracote no exército de Deus. Por que ele falou isso? A igreja de Efésios, ele mostra que essa igreja estava perdendo batalhas. Escute bem, presta atenção. Porque eles tinham aberto brecha para o inimigo, estavam sofrendo. A Bíblia diz que eles estavam embaraçados com muitas coisas,
No capítulo 4, nós vemos que eles estavam divididos. Havia muita crítica, maledicência, julgamento entre irmãos, fofoca. É claro que essas coisas não existem no nosso meio, glória a Deus, aleluia. Mas estava acontecendo no meio deles. Eles tinham muito conhecimento, muito ensino teológico, mas eles estavam perdendo batalhas porque tinham dado brecha, dado lugar para o inimigo. Então ele vem dizendo: finalmente eu vou falar com vocês. É como se ele dissesse assim: se vocês entenderem isso aqui, valeu. Se vocês entenderem isso aqui, valeu. Finalmente, meus irmãos. Aí ele, o que ele diz? Sejam fortes no Senhor na força do seu poder. Sejam fortes. Fala, Deus quer que eu seja forte. Na força do poder dele. Sejam fortes no Senhor, na força do seu poder. Ele fala de ser forte, de se revestir. Escute bem, se revestir no original grego é enduo, fala enduo. Enduo significa o ato de pôr roupa, de vestir-se. É algo que nós temos que fazer. Quando você levantou hoje, essa roupa pulou no teu corpo? Você abriu o guarda-roupa e a roupa pulou assim em você? O que você teve que fazer? Então, enduo. Vistam-se. Do mesmo jeito que você fez para se vestir, para estar aqui, nós precisamos fazer também para vencer, para ser forte, para ser poderoso diante de Deus, andar no poder de Deus. Então é a palavra de vestir, é a mesma palavra de Colossenses, quando ele diz revestir de Cristo, revistai-vos de Cristo, é a mesma palavra. Trata-se de vestir algo novo, algo que é além do nosso natural. Quantos estão entendendo? Pensa, você abriu o teu guarda-roupa, as irmãs vão entender isso. Abriu o guarda-roupa, eu queria pôr uma roupa, mas eu não tenho aqui. Ele está dizendo, você vai se vestir de uma coisa que não tem ali no seu guarda-roupa. É algo que vem de Deus, é uma roupa que Deus vai dar para você, que Deus dá para você se vestir. Enduo. Ela não vem por acaso sobre nós, é uma decisão, uma consciência. Nós temos que tomar essa decisão de nos vestir do poder de Deus. Nos vestir do poder de Deus. Senhor, eu sei que de mim mesmo eu não posso, mas eu estou vestindo o poder de Deus. Enduo, eu me visto do poder de Deus. Eu me visto do poder de Deus e no poder de Deus eu vou vencer. Aleluia. Sejam revestidos, é a mesma palavra de Lucas 24, 49. Sejam revestidos do poder que vem do alto. Então, no verso 11, que ele diz que é para nós revestirmos desse poder, revestivos. Qual que é a palavra mesmo? Enduo, fala, enduo. E a palavra sejam fortes no grego é endunamos. Ele ajunta as duas coisas, é uma coisa maravilhosa. Fala da força completa de um exército. Fala de ativar as forças militares. É a mesma palavra que está em Romanos 1,16. Não me envergonhe do evangelho de Cristo, pois é endumo. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Significa que quando nós nos posicionamos em fé, você ativa um exército em teu favor. Por isso que a Bíblia fala o Senhor dos... Ele é o Senhor dos exércitos. Ele põe esse exército, essa força militar celestial em nosso favor, quando nós nos posicionamos e dizemos, eu me visto do poder de Deus agora. Eu me visto do poder de Deus. Um exército foi liberado para mim agora. Aleluia. Ele libera. Então no Efésios 6:10 ele junta o dunamis com o prefixo em,
Significa estar dentro de algo, como pôr água dentro de um vaso. O vaso, no caso, somos nós. Esse poder é projetado, esse dunamis é projetado para estar dentro, num receptáculo, que somos nós. Esse poder dunamis não está solta por aí. Esse poder dunamis precisa de um receptáculo. Quem que é o receptáculo? Nós. Nós somos o receptáculo do dunamis. Quando ele diz em dunamos, ele está dizendo dentro, poder dentro. Queridos, quando nós nos posicionamos, o poder de Deus vem dentro de nós. A palavra revestir é de dentro para fora. Quantos já revestiram alguma coisa aí, um objeto? Não é assim de dentro para fora, estou revestindo. A arca era revestida de ouro, os utensílios, revestira de dentro para fora. O dunamis, endumos, dentro de vocês, poder de Deus dentro de vocês. O poder de Deus não está por aí assim, deixa eu ver, acho que eu vou me manifestar ali porque estou com dó, estou com vontade. Não, para manifestar o poder de Deus ele tem que estar dentro de nós. Jesus falou, revistam-se desse poder que vem do alto. Revistam-se desse poder, é projetado para estar dentro. Aleluia. Presta atenção na coisa interessante. Quando na linguagem dos gregos, quando alguém recebia esse empoderamento, os gregos criam que a pessoa virava como se fosse assim um super humano. Ele fazia coisa que um ser humano não faz. Então o Paulo usa essa mesma linguagem que era comum na época entre os gregos, quantos estão entendendo? Para dizer muito mais acontece com vocês. Muito mais acontece, você é empoderado, você fica um super humano quando você está empoderado do poder de Deus. Ele usa isso, essa expressão, para falar para eles. Você recebe uma habilidade para fazer o que antes você não fazia. Paulo era um especialista nesse assunto, ele sabia o que ele estava falando. Aí quando ele diz, fortalecei-vos no Senhor, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aí entra a palavra kratos. O que é kratos? Kratos é o poder evidente, a manifestação. Vocês precisam saber sobre kratos, porque em 2009 inteiro nós ensinamos sobre kratos. O ano da potencialização, transformando potencial em potência. O dunamis vem em dumo dentro de nós, e estando dentro de nós, acontece o kratos, a manifestação visível do poder de Deus. Fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder. Aleluia, isso é ativado, é o mesmo poder da ressurreição de Jesus, queridos. Deus quer pôr dentro de nós o mesmo poder que ressuscitou Jesus de Nazaré, vivificará os corpos de vocês, estará dentro de vocês. O dunamis se manifestará como kratos, poder ativado, poder visível. Eu não sei você, mas eu quero isso para a minha vida. Eu quero um evangelho de poder manifestado. Já está, Deus tem isso para nós, mas se nós não exercitarmos a nossa fé, nós não vamos ver. Nós não vamos experimentar. Kratos, o poder demonstrado, real, visível, ativado, poder liberado nos milagres. Agora nós podemos realizar o que antes nos era impossível. No verso 10 ele diz, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder. A palavra aqui para fortalecer já é outra, é iskos, fala iskos. Palavra grega que simboliza um homem musculoso. Um homem musculoso, como um
fisiculturista, com músculos muito bem definidos, que trabalhou muito para ter aqueles músculos. Está como que, a palavra diz, como se estivesse estourando de tanto músculo. O famoso que dizem hoje em dia, o monstrão. Bombadão. Gente, a palavra é essa aqui no original grego, iscos. Um homem forte, 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 com músculo, é todo músculo. E para chegar naquele ponto ele teve que exercitar, ele teve que malhar, iscos. Deus está falando, fortalecei-vos, vire um fisiculturista, um Mister Universo na fé. É isso que ele está falando. Exercite. Existe muita gente bombadona na academia, mas no espírito é um raquítico, seco, fracote, porque só está buscando fortalecer o corpo físico. Como que você é no espiritual? Você é um iscos, um homem forte, bombado, músculos. Se vier um musculoso para o teu lado, fala sério, você vai enfrentar? Só do inimigo olhar, ele fala, ih. Quantos estão entendendo? E ele está dizendo, fortalecei-vos. E esse fortalecei-vos aqui no Senhor e na força do seu poder, queridos. Ele põe esse iscos aqui em Deus. Ele está dizendo para nós, o Deus de vocês é um Mister Universo. Como que você vê o seu Deus? Um velhote sentado lá na nuvem, bravo, nervoso, jogando raio na cabeça de todo mundo. Não, ele está dizendo, o nosso Deus é iscos, ele é um forte, ele é poderoso, e ele quer dar esse poder para vocês. Desenvolvam a fé, lutem, ativem, leia a Bíblia, falem em línguas, adore, vá para a vigília, suba um monte, vem para a igreja, congrega, faz o que tiver de fazer para você ser forte em fé, porque senão nunca vai liberar Kratos, poder ativado, poder de Deus, ver os milagres acontecendo, não é culpa de Deus, amados. Na minha vida não acontece, está faltando poder, vai acontecer conforme a nossa fé, não é pela necessidade. Não, mas tem essa necessidade, Senhor, tem dó e faz. Se fosse pela necessidade, o mundo inteiro estaria salvo, porque o mundo inteiro necessita de salvação, é ou não é? Quanta gente que está no hospital necessitando de cura. Mas quantos vão ser curados sobrenaturalmente? Onde houver ativação do poder de Deus, Kratos. Nós precisamos ser um povo de fé. O Senhor me falou para ensinar sobre isso. Eu estou fazendo a minha parte. Eu estou fazendo a minha parte. A fé, o poder, não vai pular sobre você. Você tem que pegar. Revestir, se revista desse poder. É uma ação tua, é uma decisão tua. Eu vou exercitar, eu vou pôr a fé em prática. Como que eu faço isso? Muda a sua declaração. Não aceite pensamento maligno. Por isso que ele fala, depois nós vamos ver sobre o capacete. Ainda que venha no teu coração, ai meu Deus, não vai dar certo, você joga fora. E você fala, vai dar certo sim. E agora acabou. Em vez de declarar agora acabou, você declara, não acabou nada não, só está começando um novo tempo, uma nova dimensão. Muda a sua declaração. Põe na cabeça o que dá esperança. Não aceite conversa à toa, porque é hora de nós sermos exercitados na fé diante de Deus. Heróis da fé. Aleluia. Nós somos assim quando nos revestimos do poder de Deus. Se precisamos dessa força, não precisamos ficar implorando. Senhor, pelo amor de Deus, Senhor,
Não precisa implorar, basta crer e lambano, se apropria. Quantos lembram da palavra lambano? Apropriar-se, pegar o que precisa e continua caminhando. Lambano está à nossa disposição, pega, se aproprie e caminhe. Não precisa ficar chorando, não precisa ficar implorando, não, Deus já liberou, já tem para nós isso, precisa posicionar, está escrito aqui, eu quero, estou precisando, eu me visto disso aqui. Quando alguém vai mexer com as abelhas, ele tem uma roupa especial, tem ou não tem? Senão, o que acontece com ele? Você já sabe. É a mesma coisa, eu preciso lutar contra principado, potestade, hoste espiritual da maldade nos lugares celestiais. Eu não posso ir com roupa de civil, eu preciso de toda a armadura de Deus, eu preciso me revestir do poder, do dunamis dentro de mim, para manifestar como Kratos. Eu preciso ser iscos nesse mundo. Um homem forte, músculos de fé bem definidos. Significa eu sei em quem tenho crido, eu sei quem eu sou, eu sei a visão que Deus me plantou, estou firmado, meu pastor, meu apóstolo pode contar comigo. Eu não sou dos que retrocedem, eu não sou dos que abandonam, eu não sou daqueles que desertam, eu não sou. Estou pronto, revestido, cheio da armadura, o meu sapato tem os pregos para pisar esse inimigo que está se levantando contra mim. Gente, quando o exército passava por cima de um inimigo, viravam uma carne moída. Viravam a carne moída. Era horrível. Ele está dizendo, quando ele diz, eu coloquei os inimigos debaixo dos vossos pés. Não é para fazer carinho nele, não. Debaixo dos nossos pés, bem calçados. Como que eu tenho esse sapato? Eu ensino depois como que você vai conseguir esse sapato. A Bíblia ensina. Como que nós vamos ter o pé bem calçado? Alguns já sabem. Como? Fala aí bem alto. Pregando o evangelho. Presta atenção, se você não prega para ninguém, meu irmão, você está descalço no mundo espiritual. Onde colocar a planta do vosso pé, a terra conquistada. Quando nós pregamos o evangelho, o reino de Deus é estabelecido ali. O inimigo que está ali é pisado. E aqueles que nós ganhamos para Jesus também, onde eles estiverem, o reino está indo lá. É assim que o reino avança, é assim que o reino cresce. Calçai bem os pés com a preparação do evangelho da paz. Quão formosos são esses pés, bem calçados. Agora, se não estiver bem calçado, não vai ser um pé formoso, vai ser um pé arrebentado, de tanto o diabo pisar nele, porque está exposto. Quantos estão entendendo? Você tem se preocupado em ganhar almas? Só quem ganha a alma está calçado. Quem não ganha a alma está descalço, está faltando essa parte da armadura. Isso é um risco muito grande. Se o diabo dá uma lançada ali no pezão sem nada, já era. Não consigo caminhar, pastor, estou ferido, minha vida não vai para frente, meu ministério não anda, porque feriu os pés. Porque deixou os pés descobertos, agora não consegue andar, não consegue fazer, não consegue ir, não consegue fazer aquilo que precisa ser feito. Misericórdia. Vista-se então da armadura em duo. O poder de Deus nos reveste, se materializa em nós completamente. Ele diz, tomai toda a armadura, fala toda, são 7 peças, nós vamos ver outro dia. A palavra completamente aqui é panóplia. Panóplia, tudo que Deus tem para dar, eu quero. Toda a armadura. Eu tenho capacete, eu tenho o cinturão.
Eu tenho uma espada, mas cadê o escudo? Cadê o sapato? Ele está falando, pegue toda a armadura, porque onde não tiver coberto, é ali que o cão vai pegar. Se você não tiver couraça da justiça de Deus, para guardar essa parte aqui, ó, que fala das partes mais importantes, né? Couraça da justiça de Deus. Não é porque eu mereço, não, é porque Jesus conquistou. Eu estou certo disso. Ah, você não merece, Deus não gosta de você. Daí se a pessoa não tem couraça, ela já acredita, fica triste, fica magoadinha. E a seta pegou, bem nos órgãos vitais. Já morre logo. Você nunca viu ninguém atingido aí nessa parte? Deus não me ama, comigo não funciona. Me feriram na igreja, por isso agora eu sou um desigrejado. Não acredito mais em igreja, porque igreja, não sei o quê. Não tinha armadura, gente. Foi ferido logo nos órgãos vitais. Não. Cheio da couraça de Deus, vai dar certo. Porque Jesus conquistou, é mérito de Jesus. Eu estou nele, o poder dele está em mim. Aleluia, vai dar certo. Glória a Deus. Aleluia. Vocês deveriam estar anotando tudo isso aí que eu estou falando. Porque senão vocês não lembram depois. Pega depois e assista e tome nota para você ler. Eu queria falar hoje revelações sobre o ministério da mulher. Mas o Espírito Santo direcionou para trazer esse ensino aqui. O que cada um vai fazer com isso já não é problema meu. Já não é problema meu. Está registrado lá no céu, na terra e até no canal do YouTube que você ouviu isso. Aleluia. Você falar que não ouviu, Deus vai mandar passar o vídeo lá. Você ouviu sim aquele dia, ó, você aqui na filmagem. E a filmagem de Deus pega tudo, viu? Você está sendo filmado. Aleluia. Panóplia. Completamente revestido. Completamente, não pode faltar nada. Concluindo, ficar firmes. Ficar firmes na fé. Risteme. É uma palavra técnica usada no contexto militar para descrever um exército que é como uma frente unida na batalha, tão forte que chega a ser impenetrável. Quando se une, marcha junto, o inimigo tem que recuar. Ele está dizendo, terminando tudo, fique firme, não desfaça as fileiras, não abandone o exército. Assim, o que significa aqui? Não dá tempo de explicar tudo. Eles se uniam para dizer, o inimigo passou da linha. Sozinho eu não posso pôr ele para correr, mas vamos juntar todos nós. Vamos juntar todos nós. Vamos juntar todos nós com o nosso escudo. Vamos juntar e vamos juntos. Vamos juntos. Vamos juntos até empurrar o inimigo para fora. Ele vai sair da nossa jurisdição. Se ele atravessou a linha da nossa saúde, ele vai ter que sair. Se ele atravessou a linha da nossa plenitude conjugal, vai ter que sair. Se ele atravessou a linha do nosso ministério, vai ter que sair. Porque nós estamos juntos. Juntos, nenhum inimigo, nenhum principado, nenhuma potestade, nenhuma hoste vai ganhar terreno no nosso meio. Mas ele deixa bem claro aqui, permaneça firme, permaneça junto, ouça e atenda às convocações de guerra espiritual, de subir diante do Senhor em adoração, em louvor. Não fique em casa, não vá fazer outra coisa que você podia fazer outra hora.
no dia que tem convocação de adoração, queridos, é tua parte, revestivos, é você que tem que entender, ou eu me revisto dessa fé, do names, poder de Deus, ou eu vou ficar sem roupa, eu vou ficar sem armadura para vencer o inimigo. É muito sério, quantos estão entendendo? Mais do que nunca, nesse tempo que Deus está falando, que o reino é tomado à força, a violência contra o reino, gente. Ele diz: somente quem é forte vai resistir. A salvação é pela graça, mediante a fé. Mas a tudo aquilo que foi conquistado é pela fé e batalha de fé. É tomado a força de fé. A força de fé. Jesus já fez. Tudo isso que nós precisamos, Jesus já fez. Nós precisamos entender isso aqui para ir para cima, não recuar. Quantos estão entendendo? Ficar forte, musculoso em fé diante de Deus, não mais um crente fracote que não consegue orar, não consegue ler a Bíblia, não consegue, só consegue fazer as coisas da carne, as coisas de Deus, não consigo, eu vou ler a Bíblia, dá sono, misericórdia, é um raquítico na fé. Deus não vê como o homem vê, querido. Como que você está diante de Deus? A Bíblia fala que tem gente que pensa que é rico, mas diante de Deus ele é pobre e miserável. Tem gente que pensa que é saudável, mas diante de Deus ele é doente. E tem outros que se acham pobres, sendo ricos diante do Senhor. Está na Bíblia. Deus não vê como natural. Onde estão os guerreiros do Senhor? Hoje o Senhor está te chamando. Entre na academia de Deus. Entre num treinamento. Entre no treinamento. Começa a exercitar esses músculos aí. Começa a aprender a usar essas armas aqui. De tudo que ele ensinou no livro de Efésios, ele falou: o mais importante eu deixei para o final. A batalha espiritual. Vocês precisam estar revestidos. Vocês precisam pôr o inimigo para correr. Pôr ele para correr. É uma decisão individual todo dia. Cada soldado tem que cuidar disso. O termo aqui é muito tremendo. Como eu falei, essa armadura ali, ela tinha 30 a 35 quilos. Eles tinham que carregar, marchar com essa armadura no deserto, gente, naquele calor. Além da armadura, tinha mais a mochila que o soldado tinha que carregar com as coisas dele, que pesava mais ou menos uns 10 quilos. Estão calculando aí? 45 quilos. Mais o escudo. Por isso que ele diz aqui: fortalecei-vos no Senhor. Se não for iscos, não consegue nem carregar a armadura. Ele dá exemplo da armadura do soldado romano para ilustrar, mas nós sabemos que a nossa armadura é muito mais poderosa, ela vem de Deus. Aleluia. Se for fracote, não aguenta nem carregar a armadura. Confiar na couraça da justiça de Deus, eu não sei fazer isso, eu sou muito sentimental. Quando alguém fala alguma coisa, já me magoa. Esse negócio de couraça da justiça, proteger minhas emoções, não consigo. Eu sou carente. Sou carente. Então para de ser. Eu sou fraco. A Bíblia diz: digo fraco, eu sou forte. Você quer vencer em todas as áreas da sua vida? Tomai, pois, a armadura de Deus. Você vai vencer no espiritual
contra o verdadeiro inimigo que está atravancando essa conquista que você está buscando na vida profissional, na vida sentimental, na vida ministerial, em todas as áreas. São principados e potestades que estão querendo roubar aquilo que Deus tem para você. Se você não tiver revestido, eles vão roubando, matando e destruindo. Mas hoje é dia de você se inscrever. Hoje é dia de você se inscrever. Eu fiquei feliz porque o Senhor, o Espírito Santo, diz que quer preparar os jovens. Oh Deus. Presta atenção. A guarda começa a ser trocada na terra. Grandes homens e mulheres vão terminar sua carreira. Já está acontecendo. Perdemos Billy Graham. Tremendo, gente. Que Deus levante outros. Tem que ter gente para troca de guarda no mesmo cacife, no mesmo potencial. Jovens, despertem. Absorvam a visão que Deus plantou vocês, porque vai chegar a hora que vai ser passado para vocês. E aí, o que vocês vão fazer? Quem tem que pisar o inimigo somos nós, não sermos pisados por ele. Se não estiver preparado, vai ser pisado pelo inimigo, derrotado. Pode até conquistar muita coisa no natural, mas vai chegar lá no céu, pobre, cego, nu, raquítico. Mas eu achava que eu estava tendo sucesso. Eu consegui isso, eu consegui aquilo, mas as coisas espirituais você não conseguiu nada. Você não levou avante a visão. Você não se posicionou, você não se preparou. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Hoje, no Sim, essa igreja que você está, os professores juntos, toda semana, ministram 12 horas de ensino por semana. Primeiro, segundo e terceiro ano, 2 horas cada um. Toda semana, 12 horas de ensinos, comida de Deus, comida do céu. E ferramentas estão sendo dadas. E aonde você está? Membro desta igreja. Isso, 12 horas do ano passado para cá, porque antes eram o dobro, porque era tarde e à noite. Tudo isso está lá diante de Deus. Tudo isso está lá diante de Deus. Que aonde Deus te plantou tem abundância de alimento, ferramenta, armas espirituais sendo ministradas e ensinando, treinando para lutar. E Deus pôs você aqui, conta com você aqui, sendo revestido da cabeça aos pés, mais espada, mais escudo, para levar a visão adiante. Deus conta com você. A visão vai quando você for. Se você não se dispor a ir, ela não vai. E não vai ser de nós que Ele vai cobrar, porque nós estamos fazendo a nossa parte. Dedicando nossas vidas aqui. Como eu falei, 12 horas por semana de ensino genuíno da palavra. Há 2 anos para cá, desde o ano 2000 até 2 anos atrás, eram 24 horas de ensino por semana ministrados aqui, juntando as 3 classes, à tarde e à noite. Você valoriza isso ou não?
porque Deus valoriza, está tudo registrado diante de Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Não tem como exercitar a fé, ser forte, musculoso na fé, negligenciando, rejeitando o ensino. Ainda mais quando tem dentro da nossa própria casa. Feche seus olhos, curva a sua cabeça.